Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto que muitos empresários ignoram até que vire um problema, que é a NR1. A NR1 nada mais é que uma norma da segurança do trabalho, onde ela visa gerenciar os riscos que podem acontecer em qualquer empresa. E para falar disso, então, a gente está com duas convidadas, né? Que é a doutora Letícia Novick. Ela é advogada trabalhista e atualmente ela atua como na área consultiva e empresarial e é também sócia do escritório Almeida Novick Advogados. É formada pela Universidade Federal do Paraná. E também a Mariana Padilha, que ela é engenheira do segurança do trabalho. E eles vão nos mostrar, né, na prática, o que acontece e o que o empresário precisa fazer. Então, para isso, já vamos dar início então, com a doutora Letícia, nos falando o que muda a partir de agora. Boa noite. Primeiramente, prazer estar aqui. A gente já vem firmando essa parceria um tempo nessa área consultiva, mas sempre por WhatsApp. Então, primeira vez que eu estou vendo vocês pessoalmente. Agradeço pelo convite. Espero que a gente consiga, né, no que me cabe também a colega, enfim, tentar destrinchar um pouco dessa NR1, principalmente dessas mudanças, né, que estão vindo agora. E o pessoal tá achando que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas vamos tentar deixar um pouco mais tranquilo. Enfim, essa mudança, a principal, ela vem com relação aos riscos psicossociais. Eu acredito que vai ser o tema maior aqui, né, da nossa conversa hoje. E ela já está editada desde o ano passado, mas vai entrar em vigor agora, 26 de maio. Então, as empresas estão, né, com os cabelos em pé, tentando identificar o que é o risco psicossocial. A norma não fala exatamente o que é. Então, eu acho que eu vou poder contribuir mais ou menos na parte jurídica e você na parte da questão de engenharia do trabalho, e talvez a gente consiga entrar num consenso aqui. Para você, Mariana, no dia a dia, qual é a maior falha que você tem encontrado dentro das empresas? Então, tudo bem, né? Me apresentando, a Márcia já me apresentou, né? Eu sou especialista, então eu me especializei em engenharia de segurança, né? Minha primeira formação é civil, mas eu me especializei em segurança do trabalho. E a gente vem ao longo fazendo esse trabalho dentro da segurança. E agora, com a mudança da NR1, né? Claro, hoje é o maior risco, o maior problema é o risco psicossocial. Mas a gente tem também a mudança do PGR, né? Que entrou o GRO também. Mas o que mais a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta dentro da segurança é a aceitação das empresas quanto à norma, né? A preencher a norma, né? Então, quando a gente fala de NR1, agora entrou os riscos psicossociais, sim, né? É um risco novo, mas os outros riscos também devem ser falados, né? Então, quanto tempo a gente já tem vinha lá do PPRA, depois em 2022, quando entrou o PGR ali, né? Avaleu o PGR, os envios do E-Social. Então, os outros riscos também são válidos, né, para se falar. Então, passa muito despercebido. Então, agora, com o risco psicossocial, sim, precisa colocar em prática o risco psicossocial, mas também validar os outros. É a maior dificuldade que a gente tem, assim. Você comentou, né, que já existem obrigações anteriores a essa e agora é só mais uma. E a gente sabe que existem ainda empresários que nem se adaptaram ao antigo, agora tem mais uma. Essa falha, vamos tratar como uma falha do empresário, você vê que é intencional ou é por falta de orientação? Olha, quando eu vou nas empresas, eu noto muito, assim, que é por falta de orientação. Eles não saberem real, assim, o que pode acarretar, né? E quando a gente fala, assim, quando pode acarretar, eu não falo nem só em multas, né? Só a questão vai muito além. Depois não sei se a gente vai falar dos custos invisíveis, né? Do que todos esses riscos acarretam para a empresa.
Então, acho que o empresário falta essa orientação, que é muito mais que uma multa. Mas o Ministério do Trabalho nunca veio aqui na minha empresa. Mas vai muito além disso, né? Vai desde a produtividade da empresa. O que isso causa na produtividade da empresa. Então a gente poderia tratar como não uma má fé, mas sim uma má Uma gestão, falta de gestão. Falta de orientação, né? De saber, assim, o que é o certo, o que não é, o que, né? Colocar limpo no papel, o que eu posso te entregar, o que não, né? E porque vai muito além. Vai muito além de Ministério do Trabalho, né? Eu acho que também carreta muito mais a produtividade da empresa. E para a doutora Letícia, na sua experiência com os seus clientes, o que você identifica que seria mais falta de orientação ou um pouquinho de desleixo também em questão de seguir as normas? Bom, eu sou uma entusiasta da advocacia preventiva, mas toda vez que eu vou falar sobre consultoria, muitos empresários acabam torcendo o nariz. Porque é um custo a mais, um custo fixo a mais, algo a mais. A gente tenta oferecer um programa de compliance trabalhista que não seria um custo mensal, que seria apenas, né, um mapeamento do risco trabalhista e tentar, né, mitigar os danos ali. Mas mesmo assim ainda tem empresários receosos. Eu acho que talvez com essa mudança da NR1, porque ela vai exigir uma postura mais ativa agora, né, dos empregadores e não somente... Tem muito empregador que ainda leva o PGR, LTCAT, toda essa documentação como uma obrigação e é um documento que fica ali guardado. Agora não, a partir de agora a empresa vai precisar estar mais ativa nessa prevenção de risco, né, nesse gerenciamento de risco. Então, é importantíssimo que a gente fale sobre isso e que os empresários tenham em mente que não é um gasto, né? Eu sempre falo, melhorar o ambiente de trabalho melhora a produtividade e aumenta o teu lucro. Nós temos um pensamento muito parecido, que é a questão da prevenção. Nós ali como contadoras, nós também buscamos em outras áreas também, sempre alertar e prevenir o cliente do que pode acontecer e se não seguir a norma vai gerar uma multa, vai gerar uma trabalhista. Então, nós compartilhamos bastante desse pensamento também. Em questão do não cumprimento da NR1, a senhora acredita que isso pode virar um processo trabalhista? Eu acho que vai aumentar muito a demanda trabalhista, por 2 motivos. Primeiro, porque assim, essa questão dos riscos psicossociais que a gente está falando, quando eu trago para a área jurídica, eu estou pensando no quê, né? Como a norma ainda não entrou em vigência, a gente não tem julgado para ter em mente. Mas eu fico pensando, por exemplo, no o famoso burnout, né? Que eles falam estresse, depressão. E assim, a depressão hoje em dia está afastando muito, né? A gente tem um braço ali no escritório muito forte no previdenciário e uma das coisas que mais afasta hoje em dia é a depressão. Esse custo recaiu para o governo vai repassar, né? E aí, antigamente até, né? Até hoje em dia, a pessoa entra com uma ação dizendo que teve um burnout, que teve um estresse por excesso de metas e ela precisa comprovar que é por conta da empresa que isso aconteceu. A partir de agora, a partir de maio, né, se a empresa não comprovar que fez o gerenciamento de riscos, né, o ônus da prova vai recair para a empresa. Então, eu acho que vai aumentar a ação trabalhista e a empresa que não se adaptar corre o risco de ter condenação. Era justamente a minha pergunta que eu ia fazer agora. Como que o trabalhador ou o empresário vai se defender? Como que o trabalhador vai provar que aquela depressão foi causada pelo trabalho? Eu acho, eu não sei, a doutora vai falar melhor, mas eu acho que é por isso que as empresas têm que se prevenir, vamos falar assim. Porque eu acho que o trabalhador ele vai pegar a falha da empresa, né? A empresa que tem que comprovar, né? Não sei se eu estou correta, mas aí cabe à empresa ter as provas, né? Porque dentro da área de gerenciamento, né, quando a gente fala de nova NR,
a gente pega lá no PGR. Então, pega a PGR que entrou com a nova GRO. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, a gente fazendo o gerenciamento de risco, né, tem 3 etapas. A gente faz um inventário de risco, depois a gente faz uma avaliação quantitativa e qualitativa, porque tem riscos, né, isso é mais a fundo, mas tem riscos que a gente vai avaliar quantitativamente, que é mensurar esses riscos, e tem riscos que a gente vai avaliar qualitativamente. Então, entra os riscos psicossociais, que serão avaliados qualitativamente. Só que esses riscos qualitativos, né, que a gente avalia qualitativo, a gente não pode avaliar no achismo, né? Nós, profissionais, a gente tem que avaliar em cima de critérios. Então, ficou muito difícil para nós, gerou muita dúvida, né, a questão de como que vamos avaliar. Então, a gente vai avaliar, como que a gente vai avaliar um psicossocial, né? Porque eu preciso ter um nexo causal, né? Eu tô com depressão, mas será que é causado pelo trabalho, burnout? Será que, né? E então, gerou-se muita dúvida para nós da área. Por quê? Porque risco psicossocial. Eu preciso ser psicólogo para avaliar esse risco ou não? E eu preciso ser, né? Então, eu como engenheiro, eu posso estar avaliando esse risco. E como que eu faço no escritório, né? No meu escritório? Eu avalio por questionários que já estão validados dentro da segurança do trabalho. Então, temos questionários já validados, né? Dentro do Ministério, dentro da área jurídica. E esses questionários, eles são feitos para o funcionário e através de perguntas, né? Que, assim, só para deixar bem claro, nós, como profissional, não temos acesso às respostas do funcionário, nem ao nome do funcionário, então, e nem a empresa vai ter acesso a essas perguntas. Então, ele vai responder esse questionário. Hoje, eu trabalho com questionário online. Ele vai responder esses questionários, que são 5 etapas, né? São 5 gestões ali, né? 5 tipos de perguntas, classificações de perguntas, que daí vai me gerar um resultado. Então, esse resultado vai me dizer se tem um risco ou não, dependendo da quantidade de funcionário que responde. Então, ele vai me dizer assim, se tem 10 funcionários que responderam que colocaram sobre metas abusivas, ele vai me jogar que tem um risco psicossocial. Então, ele vai me jogar 5 riscos, eu tenho 5 riscos, né? Ele vai me jogar lá o risco psicossocial. Aí, eu vou colocar no PGR. Mas eu não vou saber nem quem que é o funcionário que respondeu, né? E nem para não também comprometer, né? Só que daí eu vou ter a prova. Eu vou ter como colocar no laudo, tenho metas abusivas. Então, eu vou ter que gerar, voltando lá para o PGR e para o GRO, eu achei a avaliação qualitativa do risco psicossocial e eu preciso colocar uma medida preventiva, uma medida de controle desse risco. Porque também eu não posso só colocar o risco, eu tenho que achar uma medida. Então, colocando essa medida, a empresa vai para o plano de ação, que é um novo PGR. Então, tendo plano de ação, eu preciso ter esse plano de ação com cronograma. Porque daí, quando a doutora for lá defender a empresa, eu tenho as provas, que foi feito medida de controle, que foi feito dentro do prazo, né? Que está sendo feito todo ano. Porque antigamente, com o PPRA, era engavetado, né? E nunca era feito as medidas preventivas. Então, a gente colocava lá, eu preciso corrigir o ruído. Mas era feito? Não era feito. Então, era engavetado e nunca foi feito. Então, depois desse plano de ação do PGR, aí sim, a gente vai ter que ter as medidas de controle. Então, quando a empresa, o funcionário entrar lá, né, numa ação trabalhista, estou com metas abusivas, né? Aí, a doutora vai conseguir olhar lá, não, mas realmente, né, teve metas abusivas, mas daí a empresa tomou tal providência, né, tal medida de controle e tá tudo certo. Então, não vai ser tão, né, mais claro, até as empresas terem essa prova. Eu acho que vai gerar muito processo. Mas, assim, para mim é exatamente isso que vai precisar, né? Como vai inverter o ônus da prova? Agora é a empresa que precisa comprovar que tomou a medida. Se uma empresa me apresenta essa documentação, eu apresento isso para o juiz. Digo, olha, a minha empresa mapeou os riscos, a minha empresa geriu esses riscos, então não existe nexo causal aqui. Então, juridicamente, tendo isso, já vale como prova. Mariana, você citou as metas abusivas, mas a gente falando aqui bastante de riscos psicossociais. O que seria, na prática, esses riscos? Então, a gente tem vários, né?
Então, a gente fala das metas abusivas, mas entra o assédio moral, né? Entra assédio sexual, entra também, por exemplo, né? O ruído. O ruído, quando ele é excessivo e não é controlado, ele pode causar estresse. Então, isso também causa um risco psicossocial. Também horários de trabalho muito prolongados. Também dentro do assédio moral, né? Aquele caso de conflitos, né? Conflitos superior para inferior, né? Ou então colegas de trabalho, né? Abusivo, colegas de trabalho sendo abusivos também entra o ambiente pesado, né? Conflitos em ambiente pesado. Então, tipo, eu tenho um ambiente que ele tá muito saturado em questão de riscos, outros riscos ambientais, e acaba trazendo isso para pressão psicológica, né? Então, isso também gera o psicossocial. Tá, e quando a empresa vai contratar o funcionário, existe alguma medida para identificar se esse funcionário já tem algum histórico, né? E caso a empresa contrate o funcionário já com esse histórico e numa rescisão ele resolva processar a empresa, como que ficaria as duas situações? Tá, eu vou falar da minha parte, né? Então, assim, ó, existe sim uma forma de identificar e eu pego muito no pé dos médicos que eu trabalho. Então, hoje eu trabalho com a doutora Roberta, que é uma médica que eu trabalhava lá em Jaraguá do Sul, é ela que assina os meus PCMSOs, né? E só que, como ela está longe, ela não consegue fazer os exames clínicos, né? Os físicos ali, tá cara a cara com o colaborador. Então, eu tenho um médico que é avaliador, né? Então, eu pego muito pesado, eu pego bem firme com os médicos avaliadores. Por quê? Porque é ele que vai identificar isso. Então, quando o médico do trabalho, né? Eu vou falar médico do trabalho, né? Mas pode ser os avaliadores. Quando o médico do trabalho, ele é bastante competente, vou usar essa palavra, ele consegue identificar se o trabalhador já teve histórico ou não. E já prevenir a empresa. Então, quando a gente tem uma empresa de consultoria, esse é um dos trabalhos essenciais para uma empresa. O médico do trabalho que está assinando o PCMSO, ele está fazendo a consultoria para a empresa. Então, ele precisa identificar, olha, o colaborador, não só... A gente tem uma pergunta básica que a gente faz quando se contrata mulher, que é, você está grávida? Né? Você está grávida? Sim, não, né? Mas... tem outras perguntas por trás disso e indícios que o médico consegue pegar. Então, eu já, né, vou te dar um exemplo, quando a gente trabalhava na Jaraguá, a doutora Roberta, ela já pegou alguns casos, né, e já preveniu a empresa. Olha, é o seguinte, o funcionário tal que veio fazer o admissional, ele tem isso, isso e isso, né, e eu vou colocar um aviso aqui, né, mas fica a teu critério. Né? Então, antes dela assinar esse admissional, ela entra em contato. Em vários casos já aconteceu isso, sabe? Ou então coloca coloca uma observação. O que eu vejo muito é que tem médico que só passa, né? Assina a resposta e assina. E daí a empresa fica à mercê, né? Porque daí nunca vai saber se teve antes ou não. Né? Pode ser, claro, não sei se tem outra maneira de saber por causa do nexo causal, mas se for uma depressão, por exemplo, né, o histórico, né? Até porque, assim, hoje eu tenho um quadro de funcionários e eles responderam no formulário. Digamos que a avaliação o formulário do psicossocial? Isso, a avaliação com as respostas daqueles funcionários deu um resultado muito baixo. Então, o grau de risco, então... Existe o risco. É baixíssimo. Agora, quando você contrata um funcionário que já tem um histórico, ele também vai responder esse formulário? Vai. E daí o grau de risco pode mudar? Sim, daí ele vai responder, quando ele responde, já vai me gerar um novo gráfico da empresa. Uhum. Mas daí, se for já, né, com as perguntas dele ali, aí, claro, né, já vai dar uma
modificada. Mas também, quando a empresa não tem o a psicólogo na empresa, então quem vai pegar esses índices vai ser o médico, no PCMSO, no admissional. A questão dos exames na sua maioria aqui, eu já fui, né, CLT, então eu já fiz esses exames. Geralmente você vai lá e você tá bem, você tá com alguma dor, quando que foi rápido, o teu último período menstrual, e acabou. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de imaginar, porque o psicossocial às vezes a gente não consegue imaginar como que a gente faz essas perguntas, né? Mas vou te dar um exemplo. Entra um funcionário na tua empresa, o médico vai pesquisar, né? Ele já teve problema de coluna e tal, né? Por que a gente faz o raio-x, né? Para ver se tem escoliose para o funcionário que carrega peso. Porque se ele já vem com um problema, eu já tenho escoliose. Você vai contratar um profissional que já tem esse problema? Posso até contratar, o profissional é bom, né? O médico vai te dizer assim, não, ele pode fazer só que com cautela, ele não vai poder fazer carregamento e tal. Só que se ele não tem esse exame antes de entrar, depois ele vai entrar com o processo trabalhista e vai dizer que ele teve esse problema dentro da tua empresa. É a mesma coisa. Então, é por isso que é muito importante a gente fazer essa prévia, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, dentro uma NR35, um trabalhador em altura. Eu tenho psicossocial, ele precisa passar pelo psicossocial com a psicóloga. Ele já vai ver se ele tem riscos, né? Tem antecedentes de depressão, de ansiedade, até pensamentos suicidas, alguma coisa assim. Então, já vai. Eu acredito que futuramente, para ficar mais fácil de analisar esses riscos psicossociais antes, eu acho que vai ter que ser passado, quando o médico olha alguma diferença, vai ter que ser passado ele vai indicar um psicólogo. E juridicamente, a Mariana comentou a questão do raio-x. Juridicamente, eu posso exigir que meu funcionário faça alguns exames antes da admissão? Gravidez, raio-x, exame de... todos os tipos de exame? Se eu quero me prevenir. Da gravidez é controverso, a gente não recomenda, né? Não tem precedente bom na questão do exame de gravidez. Porque ele aí pode causar um estigma de, por exemplo, não fui contratado por conta disso. Sou mulher, gera uma ação trabalhista também, né? Então, não é recomendável. Mas esses exames, os clássicos, né? Raio-x, enfim, eu acho que assim, prevenção é a palavra aqui, né? Porque sempre que a pessoa entra com ação trabalhista, a empresa vai estar correndo atrás. Mas se eu corro atrás e eu vejo que eu tenho um exame admissional bom, para mim já é meio caminho andado, né? A gente não sabe como vai funcionar nessa questão dos riscos psicossociais, porque ainda não tem julgado, não tem precedente. Mas dá para traçar um paralelo justamente com essa questão escoliose. Em Fraiburgo, por exemplo, o pessoal trabalha 30 anos como tratorista e aí você vai, vibração e tal. E aí, com 50 e poucos anos de idade, a empresa contrata e ele se afasta, né? Então, o que dá para fazer juridicamente? A gente pede relatório do INSS, se ele já teve afastamento, por qual motivo foi esse afastamento, né? Que isso a gente só consegue por determinação judicial, não consegue antes, né? Então, é realmente uma questão só depois. Mas eu acredito que, com relação a esses novos riscos, vai funcionar da mesma maneira. Prevenção Porque daí entra um problema que a gente tem também dentro da segurança, na hora de fazer os laudos, fazer o PCMSO, que um PCMSO bem feito, o médico ele vai pedir bastante exames. Então, dependendo do cargo, né? Então, por exemplo, eu tenho um cargo de expedidor lá, né? Na expedição, vai trabalhar na expedição. Então, vou carregar caixa, né? Vou trabalhar carregando caixa, claro, fazendo o carregamento certo. O médico, ele vai pedir um raio-x de coluna, né? Vou trabalhar com fumos metálicos. O médico vai pedir um raio-x do tórax, né? Só que o que acontece? As empresas chiam quanto a isso. Porque o admissional, ele eleva o valor do admissional. Então, ele não é mais só uma consulta. Ele tem os exames. Então, ele vai passar de um valor X para um valor Y, né? Então, a empresa chia quanto a isso.
Então, a gente tem muita reclamação. Mas o admissional vai ficar muito caro, o periódico vai ficar muito caro. Sem contar o histórico, né? Porque a gente mora em cidades pequenas, né? E o boca a boca funciona bem aqui. E já aconteceu, né, há 2 anos atrás, um caso que determinada empresa não cumpria com as normas. E aí um funcionário saiu, foi lá, entrou com um trabalhista e recebeu X valor. Aí esse funcionário falou pro outro funcionário, daí outro funcionário foi e fez a mesma coisa. E isso virou uma cadeia, né? Então isso acaba prejudicando o empresário Sim. também, né? Deve se ver o custo que um exame, né? Tipo, uns R$200 de exame de um raio-x de escoliose iria causar com toda essa ação trabalhista. E se ela não fez ainda, ela vai ter que pagar mais a indenização, acredito, né? Sim. Porque se não tem provas, ela vai ter que pagar mais a indenização além de todos os custos. Não é só o risco da multa, né? É um risco, é um efeito dominó, né? É que muitas empresas, né, a gente trabalha com prevenção. Eu gosto, né? A doutora tá falando, prevenção. A gente gosta de trabalhar com a prevenção. Então, a gente paga para prevenir, né? A empresa paga para prevenir. Mas só que olha o valor que a empresa vai pagar, né? Mas tem empresas ainda empresas que eu vou fazer orçamento que elas falam assim, eu quero pagar para ver. Eu pago para ver. Tem, a gente sabe. Aí, né? Aí a gente não tem muita saída, então vamos esperar, né? A Monte Carlo é uma cidade que várias empresas trabalham terceirizadas. E no caso dos terceirizados, qual que é a responsabilidade do contratado e do contratante? Eu acho que ainda vai ter risco para o tomador do serviço, que é a empresa que está contratando, né, a empresa terceirizada. Fazendo também, né, um paralelo com outras situações, outros julgados de terceirização, em casos cabe a responsabilidade subsidiária, que é aquela quando a empresa, né, que é a prestadora ali do serviço não paga, acaba a tomadora tendo que pagar de forma subsidiária. Então, eu acho que corre risco, sim, de responder. Eu não sei, né? Doutora, eu já tive casos de empresas terceiras, né? Tipo, terceirizada empresa, que o juiz decretou 50-50. Não sei se... Era empresa privada? Era empresa privada. E a terceirização era limpeza, portaria? Serviços de construção, né? A empresa terceirizou para fazer uma manutenção. Aí teve um acidente de trabalho e... A responsabilidade ficou meio 50, então, 50. responsabilidade Porque daí solidária. o juiz falou que né, no caso do acidente, ele falou assim, a empresa não pagou, não forneceu os EPIs, né? Mas a empresa deixou que ele prestasse que ele prestasse o serviço sem os EPIs. Então ela tem uma parcela de culpa. Mas daí no caso do psicossocial daí já não sei, né? Daí também a gente não tem nada. Que não é novo, né? A gente não tem. É legal a gente debater, né? Mas novo, a gente tem que ir traçando paralelos com o que já existe, né? Mas enfim, terceirização é um tema bem polêmico. Você tem que escolher muito bem a empresa e a depender do tipo de prestação de serviço também. Às vezes, se o juiz entendeu ali que era uma atividade fim, pode ser que seja condenado como empregador, né, real. E essa nova norma, ela é só para empresas grandes ou empresas pequenas também precisam se adequar? Não, a NR1 é para todas as empresas que têm a partir de um CLT. Então, todas as empresas que têm um CLT, elas precisam se adequar à NR1. Assim como foi com os laudos. A NR1 é o laudo, Tá ali. né? A NR1 fala-se sobre PGR, né? Então, eu preciso me adequar ao PGR da empresa. Então, o PGR entra os riscos psicossociais, né? Então, eu preciso me adequar. Se eu tenho um funcionário, eu preciso me adequar à NR1. Essa mensagem do funcionário é para aquele mercadinho lá da esquina que tem só um funcionário. E digo uma mais, dificuldade o MEI, né? que nós temos Eu ia comentar dessas agora. empresas menores, de que eles também precisam. É uma mentalidade de que só quem é empresa grande ou que tenha bastante funcionário
que precisa dessa norma e nós encontramos uma dificuldade muito grande. O MEI também precisa. Se o MEI não é um funcionário, ele precisa. Ele também precisa. Márcia. Quando uma empresa ela organiza a parte, né, da NR, o que muda na prática para ela? Acredito que mude tudo, né? Aí entra um negócio que a doutora falou antes. Além de você estar dentro das normas, de você dar uma qualidade de trabalho melhor pro teu colaborador, uma coisa que as empresas não vê é que a produtividade aumenta. Se você trabalha num ambiente de trabalho bom, né? Se você trabalha, né? A gente vê pela gente mesmo. Se você tá num ambiente de trabalho que ele é gostoso de trabalhar, que você, né, tem acesso ao teu patrão, né? Teu superior, você tem um bom convívio com as pessoas, a tua produtividade aumenta. Então, a empresa ganha na produtividade. Sem contar, né, que também ganha, né, vai ter menos ação trabalhista, menos absenteísmo, né, menos afastamento, ganha em tudo, né. Então, ele se adequando, ele vai ficar fora de multas, né, que a gente já falou sobre as multas, os envios vão estar ok, e toda essa parte de... Acho que só complementando a questão do ambiente de trabalho com os riscos psicossociais, um empregado que se afasta por depressão está deixando de trabalhar também, sim, né? E sim, se for reconhecido o nexo, ainda a empresa vai ter que continuar pagando FGTS, por exemplo. Ele vai ter o custo, né, duplicado, porque Sim. ele vai ter que, o afastamento, ele vai ter que continuar pagando esse funcionário que está afastado. Eu vejo assim, né? Vai ter que pagar o funcionário que está afastado. Ele vai ter, se a produção dele, né, para não baixar a produtividade dele, ele vai ter que contratar um outro funcionário para trabalhar no lugar. E se considerar um nexo causal, vai ter que pagar mais indenização. Uhum. Mas agora a NR1 incluiu os riscos psicossociais. Digamos que o funcionário ele não tem histórico nenhum de burnout. E ele adquira isso e acabe ficando afastado por esse motivo. Seria considerado que a empresa descumpriu a NR1? Então, quando o empregado vai na perícia do INSS, o próprio médico vai estabelecer se há um nexo ou não. E vamos supor que ele estabeleceu, né? Eu acho que tem a ver, porque o empregado levou um atestado e o próprio médico, o psiquiatra dele, disse que tinha relação com o trabalho. E aí a empresa vai receber aquela para fazer a defesinha de nexo e tal. E não fez. Se o empregado entrar como ação trabalhista, já vai transparecer que existe nexo. Aí vai caber totalmente para a empresa comprovar que geriu os riscos. Não, eu identifiquei, eu geri, eu tentei minimizar. Então, a prova da empresa, acho que a chave aqui é a empresa comprovar que ela identificou se existia e que ela tentou minimizar ou né, excluir, né, controlar, para tentar excluir esse nexo. Então, assim, tem muita empresa que acaba não fazendo a defesa administrativa de nexo no INSS e acha que é o fim. Não, na própria Justiça do Trabalho você consegue, se você mostrar que você tem a documentação, né, ambiental, de segurança de trabalho, e que você preveniu, né, mais uma vez, né, falando nisso, você consegue romper o nexo. E novamente, então, a gente falando, não é só evitar um problema, é gestão, né? Então, se o empresário está gerindo bem o negócio, está tratando todas as áreas dentro da sua empresa, ele não vai ter com o que se preocupar lá na frente, né? Eu vejo que essa nossa conversa, ela realmente traz um alerta que até para mim não era tão visível em relação à NR1, né? Porque eu trabalho muitos anos na contabilidade, eu nunca presenciei alguma empresa fazendo o gerenciamento de risco e aplicando. Nunca vi. E assim, eu conheço várias empresas da área do segurança do trabalho e eu também não vejo elas cobrarem muito essa questão. Eu, como contabilidade, vejo que
se eu contratei o profissional, então é ele que tem que vir me cobrar. Assim como o exame periódico, tal data tem o exame periódico. Tá chegando a data de você aplicar lá um treinamento, fazer o gerenciamento lá de risco. E eu vejo também que não tem muito essa parte. Não, eu acho que, sabe, então, eu acho na minha visão, o empresário não consegue fazer tudo sozinho. Não, mas eu acho que, sabe, que um pouco o empresário tem culpa nisso, porque daí o que acontece? Eu pago uma consultoria com a doutora ela vai me passar a consultoria, né? Vai me dar consultoria mensal e tal. Mas cabe a mim mandar mensagem às vezes, né? Doutora, como que tá o processo lá, né? E o que acontece? Nas empresas de segurança do trabalho, como você paga um valor, né, geralmente anual, as empresas acham que tá tudo certo. As empresas de consultoria entram na zona de conforto e dizem assim, se a empresa não tá me cobrando, eu vou deixar quieto, né? Não vou procurar, né? Então, acaba que um não cobra, o outro entra na zona de conforto e, né? E você paga uma consultoria que você não tem uma consultoria, né? Então, você não paga os laudos. Eu deixo isso muito bem claro, você paga a consultoria. Por quê? Porque quando você faz um laudo, o laudo ele não é anual. Claro, ele tem validade anual, né? Mas, por exemplo, eu mudei de função. Eu coloquei uma função nova na empresa. Eu mudei de layout na minha empresa. Eu mudei a produção da minha empresa. Mudei o estilo de produção da minha empresa. Eu preciso atualizar o PGR. Então, eu preciso ter uma consultoria. Eu preciso dizer assim, viu, tá tudo certo aí com a tua empresa? Mudou alguma coisa? Criou alguma nova função? Porque acontece que, às vezes, a empresa acha que o PGR é anual, muda a função, muda layout. Quando a doutora vai lá fazer a defesa de uma ação trabalhista, não tá mais como o PGR lá do começo, entende? Então, eu acho que isso também, eu acho que os empresários têm que estar ligados no que eles pagam. Se eles pagam, eles têm que cobrar. A gente, quanto contabilidade, falando do nosso serviço contábil, a gente também é muito aberto e a gente gosta daquele cliente que pergunta, que questiona, que vem atrás, que se interessa, né, por saber. E quanto às normas trabalhistas, ali no escritório, a gente sempre está repassando, né, informações, WhatsApp, a gente faz palestra, a gente chama, o cliente vem ali, a gente conversa, a gente explica. Tem um que não quer fazer? Não, não vou fazer, eu vou esperar, vou pagar para ver, né? Então assine aqui, eu passei a informação. Tua responsabilidade que você não vai cumprir. Mas a informação, ele tá ciente, né? Então, não são todos, mas tem aquele empresário que paga para ver realmente, né? Até porque quando você contrata uma empresa de consultoria, você tá contratando um SESMIT, né? Ou seja, o SESMIT fora da tua empresa. Eu não preciso ter um SESMIT, um técnico, um médico dentro da minha empresa. Eu vou contratar alguém para fazer esse serviço. Então, se eu tivesse um técnico dentro da minha empresa, o que ele ia estar fazendo? Ele ia estar pedindo, a ficha de EPI tá preenchida, né? Tem um risco, tá usando EPI. Então, se eu contrato uma empresa para fazer isso, eu acho que é dever da empresa também mandar mensagem, né? A ficha de EPI tá preenchida, você tá preenchendo a ficha de EPI, treinamento, como que tá os treinamentos? Tá vencendo o teu treinamento, tá vencendo, né, esse EPI aqui que você colocou aqui na ficha tá vencido, você não pode mais utilizar ele, sabe? Então, isso é consultoria, né? Mas, eu acho que depende muito do empregador também saber que ele tem que cobrar isso. E posso só puxar para o meu lado? Às vezes a gente pega a defesa trabalhista de que a documentação tá impecável. E aí eu vou na ficha de EPI, vou até uma perícia e o EPI tá vencido. E aí ele ficou vencido por 6 meses e a empresa vai ter que pagar uma insalubridade ali por 6 meses à toa. Poderia ter trocado, né? Não teria necessidade. Então, realmente é cômodo deixar o PGR na gaveta, mas não é e você sabe, correto. Que nas empresas, assim, que eu trabalhei, tem empresas que a gente sempre orienta o RH, né? Geralmente é o RH que faz a compra do EPI, se não tem técnico de segurança, né? Então, eu sempre oriento, você
Tá, mas ele nem sabia que ele nem sabia que o IPI vencia. Sabe? Daí você ele diz: "Ah, mas eu nem sabia, eu comprei e nem sabia". Às vezes a empresa nem compra de empresas corretas, né? Então já compra vencido, né? Da empresa que tá lá vencido, que é uma empresa, né, que nem é uma empresa especializada em EPIs, Internet. é um mercado, um Shopee, né? Sim. E daí ele nem sabia. Mas doutor, mas aonde que eu consulto? Ele nem sabia que podia consultar. Pois é. Ou às vezes, mas eu deixo ali, eles sempre podem trocar. Sim. Mas Mas daí tá não vencido. orienta, né? Não resolve. É. Eu trabalhei já numa empresa, eu trabalhava na parte do RH e nós fazíamos o controle bem certinho. Tinha uma tabelinha lá, a planilha, tanto sapatão, luva de vaqueta, já nem lembro mais os nomes, e o CA e a validade. Vamos lá, a gente já deixava prontinho lá, né? Pra olhar quando que vencia, já tem que trocar dessa galera aqui, já tem que trocar todos os E EPIs. essa é uma grande incógnita que a gente tem na segurança, porque tem empresas que pedem assim: mas eu comprei vencido, eu comprei e estava válido, e venceu, eu posso fornecer para o meu funcionário, ou ele venceu enquanto o funcionário estava usando? Então a gente sempre coloca, tipo assim, a gente não sabe, porque, né, dentro de você, eu não sei como que vocês estão avaliando isso, mas eu já tive casos que aceitaram, teve casos que não, que foi pago insalubridade porque venceu quando a gente deu, o funcionário recebeu, 2 meses depois venceu. E o EPI tava, tipo, em bom estado ainda, não tava na hora de trocar, né? Então venceu, daí pagou insalubridade. Só considerou a data do vencimento, né? Eu acredito, Mariana, que com todas as tuas falas e com o teu modo de trabalho que você se posicionou aqui, a gente, novamente falando em valores. Então, o empresário, ele tem que ter essa gestão, ele tem que ter uma estratégia, um planejamento e avaliar a empresa que ele está contratando, especialista, porque hoje a gente fala muito no digital, né? Eu tenho... A empresa de segurança é lá do Paraná, nada contra, vai digital, mas daí ele tá vindo aqui na tua empresa fazer a vistoria? Então, você me falou, então, que o correto, então, é você ir lá e avaliar a empresa do cliente, né? Do teu cliente. Porque você tem que, quando a gente faz essa avaliação, que a doutora falou que é o gerenciamento de riscos, que a gente reconhece os riscos, eu preciso ir na empresa. Então, como que eu vou ver... Eu, profissional, eu técnica, eu vou ver se existe um risco se eu não for na empresa. Se você não foi lá. Então, como que eu vou ver se tem ruído se eu não avaliei o ruído? Eu não posso, eu como técnica, dizer assim, viu, eu acho que tem ruído, que tem ruído acima do permitido. Mas quando a doutora for fazer a defesa, ela vai ter que ter uma prova. Então, o juiz vai pedir, né? Vai pedir, mas quanto que era esse ruído? Nesse caso, doutora... já me veio a dúvida logo assim, por exemplo, né, a empresa de segurança é de fora, então ela fez a vistoria online, me mande foto, me mande vídeo, e a profissional assinou esse laudo dizendo que não tinha risco, e o funcionário foi lá e provou que existia o risco. Aí o que acontece nesse caso? Os dois vão ser responsabilizados, a empresa e o técnico que assinou? Se ele entrar com uma ação trabalhista, em tese só a empresa, mas eu entendo que talvez caiba uma ação de regresso. A depender da aí negligência, o empresário, né? Entraria. A depender do nível de negligência, talvez caberia. Porque quando o empregado entra com a ação pedindo insalubridade, aqui na Vara de Trabalho de Freiburgo, que pega Monte Carlo também, pega Lebon Regis, o juiz já marca a perícia antes da audiência de instrução. É diferente de alguns outros locais que primeiro a gente faz a audiência de instrução e aí o juiz, pelo que o empregado falou, pelo que as testemunhas falaram, né? Recebia IPI? Não, recebia. Talvez nem marca. Aqui ela é marcada antes. Então, a gente já vai para essa perícia antes. E, geralmente, o que o perito falou vai ser o que ele mediu lá na hora, vai ser o que o juiz vai decidir. O juiz não é obrigado a seguir o laudo. É por isso que se eu tiver uma documentação muito boa, eu posso impugnar esse laudo de uma maneira muito boa. Mas se eu não tiver, aí fica complicado.
Então, para a gente dar uma solução para os empresários, a pergunta é para as duas. Hoje, a empresa que ainda não está 100% regularizada, o que ela precisa fazer, qual que é o primeiro passo e o que ela não pode mais ignorar de maneira nenhuma? Olha, eu venho insistindo muito na tecla do canal de denúncias. Eu acho que é a chave aí. Inclusive, as empresas que têm CIPA agora também vão ser obrigadas, né, a ter o canal de denúncias, mas eu indico para todas as empresas, tá? Nem que o canal de denúncias, em tese, que seja terceirizado, tá? Que seja de fora, preferencialmente, porque justamente não, né, para o funcionário não se sentir coagido a ir lá denunciar determinada situação que aconteceu, seja relacionado a assédio, seja relacionado ao ambiente de trabalho tóxico, né, que agora tá na moda. Então, eu indicaria o canal de denúncias como a chave para você tentar minimizar riscos ali, né? E, com certeza, uma boa contratação de engenharia de segurança do trabalho, né? Os PGRs agora vão vir com toda essa avaliação também, mas na questão jurídica, eu indicaria o canal de denúncias. Para a empresa se adequar, então, né? O que a empresa não pode, de jeito nenhum, agora, não fazer, é não se adequar à NR1, certo? Não pode ficar sem alto. Não pode ficar sendo alto, exatamente. Então, claro, tem tudo por trás, né? Tem vários outros itens por trás, mas a NR1 tá vindo com tudo, né? Então, vamos aproveitar os riscos psicossociais, que deu uma, né? Que mudou a NR1, mas os riscos psicossociais entram dentro do PGR. Então, o que a empresa deve fazer? Primeiro, né? A empresa deve avaliar o PGR deles, né? Então, o que precisa ser feito? Atualizei o meu PGR agora em fevereiro. Então, tá válido para o ano. Então, se ele já atualizou agora em fevereiro, até março, né, abril, o que ele precisa ver? Se foi colocado os riscos psicossociais, tá? Mas tem que ter uma atenção, porque pode ser que não exista o risco. Então, se não existir o risco, não vai estar constando no PGR o risco. Porém, eu preciso ter prova de que foi feita essa avaliação, tá? Mesma coisa, se eu fiz a avaliação, eu vou dar um, né, paralelo. Fiz a avaliação de ruído, não existiu ruído, mas eu preciso constar que eu fiz uma avaliação, fiz uma medição que não teve ruído. Eu preciso essa medição constar no PGR, né? Então, a mesma coisa. Então, eu preciso constar, a empresa precisa ter no PGR os gráficos de que não teve o risco, né? Não existiu o risco. Então, existe um laudo, né? O laudo de riscos psicossociais, uma avaliação psicossocial que vai em anexo com o PGR. Então, é isso que as empresas precisam. Eu não tenho isso, aí eu recomendaria a empresa se adequar, né? Então, além de atualizar os laudos, o empresário vai ter que verificar se não existe o risco, verificar se tem um documento, um relatório lá onde conste que foi feita a avaliação e foi identificado que não houve risco. E essa risco. avaliação, deixando bem claro que o risco psicossocial, ele entra como risco ergonômico. Eu não vou ter um novo... porque eu tenho classificações, né? Eu tenho classes, eu tenho risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Então, eu não vou ter mais um que é risco psicossocial. Ele vai entrar dentro do risco ergonômico, tá? Então, para empresa, que antes não era feito, as empresas não faziam, né? Análise ergonômica do trabalho. Então, nessa análise ergonômica do trabalho, eu vou constar os riscos psicossociais. Então, eu preciso ter uma análise prévia, né? Ergonômica prévia, para daí eu vou ter que ter anexado. Então, tá aí. Eu acho chegar que lá no ergonômica. escritório dos clientes já. Tem que avaliar se tem essa análise ergonômica. Novamente falando, gestão, né? O empresário tem que ter uma boa gestão. E com isso, ele precisa de alguém que conecte tudo isso, né? Ele precisa de alguém que conecte o fiscal, o financeiro, a trabalhista, né? Então, agora mais que nunca o empresário tem que estar, né, atento a todas as mudanças e
E normas implantadas, né? Porque ele vai entrar no 2240, né? Então, quando a gente faz o envio do 2240, que é os riscos ambientais, vai enviar o risco psicossocial. Eu acho que é uma atuação que vai ser multidisciplinar, né? Então, a gente está aqui trabalhando com a RH, com engenharia de segurança, com a parte jurídica, e que vai exigir essa postura ativa, né, do empregador. Então, até dando um outro exemplo de uma outra novidade, assim, sem querer desanimar, mas uma nova... Tá em vigor na CLT agora desde abril, desde o começo desse mês. A questão ali dos 3 dias de folga remunerada, até 3 dias, né, num período de 12 meses, para fazer exames preventivos do câncer. Só que não é só isso, não é só dar a folga. É você comunicar aos seus empregados de que eles têm esse direito e de que eles podem usufruir e sim deixar eles sem medo de pedir essa folga. Então, a própria lei já está exigindo que o empregador tenha uma postura ativa. E, mais uma vez, a gente não sabe o que vai acontecer se um empregado ficar com câncer. Mas e se ele for até a Justiça do Trabalho e ele falar, olha, eu nunca tive a folga e nunca ninguém me avisou? A gente não sabe o que vai acontecer, mas se for para estabelecer um paralelo com precedentes que a gente já tem de outros casos, parece que pode ser que tenha um nexo. Né? Eu li a atualização e eu fiquei, digamos assim, eu como empresária também fiquei de cabelo em pé, né? Mas, enfim, que além de você dar a folga, o empresário também vai ter que comunicar as campanhas. E vai ter que comprovar que comunicou. E vai ter que comprovar Mas se sabe, que comunicou o funcionário das campanhas. Você sabe que entra um alerta legal, assim, dessa comunicação, porque o que acontece? A NR1 fala que a gente precisa apresentar o PGR ao funcionário. Então, eu não posso, eu tenho que apresentar os riscos ao meu funcionário. Então, eu não posso só ter o PGR, eu tenho que apresentar ele. Então, também é um cumprimento. Então, claro, já entra aí, né? Eu já posso colocar lá no meu plano de ação as campanhas, a apresentação, os riscos, e coisa que não é feito hoje, né? Não. Então, Faz 15 anos, então eu não lembro o nome que era dado. É treinamento, quando se inicia na empresa, que você faz integração. E eu já participei, inclusive já até ajudei numa, né? E nessa empresa que eu trabalhava, eles faziam essa integração e eles apresentavam os riscos, eles davam um treinamento de como que a empresa funcionava. Ali, quando você for naquele setor, você não pode entrar se você não tiver com esses IPIs. Então, já tive dentro de uma empresa assim, né? E pegue uma assinatura do treinamento. Exato. Comprovação. Exato. Tem que ter comprovação. Então, para finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer por terem aceitado o convite. A Mariana já é a nossa parceira e pela 2ª vez. A doutora Letícia é a primeira, foi um prazer conhecê-la. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês para o pessoal seguir e também acompanhar as novas mudanças, fiquem à vontade. Gente, eu agradeço a oportunidade, adorei nosso bate-papo, aprendi bastante aqui. E sigam o escritório, @AlmeidaNovic, no Instagram, no Facebook também. Obrigada. Então, eu gosto muito de estar aqui porque, eu aceito sempre o convite quando a Mayara me manda lá, porque hoje em dia é a melhor forma das pessoas terem conhecimento, né? Então, as pessoas não vão ler, não vão, né? Então, o que acontece? Vão olhar na internet. Então, eu acho que está se tornando uma boa divulgação, né? Para um bom conhecimento, né? Que se torna um bom conhecimento. Então, eu gosto muito aqui. Sempre que vocês me convidarem, só se tiver uma coisa muito que não possa vir. Mas, então, eu tenho o meu perfil profissional, e agora o meu perfil profissional passou para ser a empresa Segma, então eu tenho em Segma Segurança do Trabalho. A gente não inaugurou ainda, devido ao meu escritório não estar pronto e devido a eu entrar na licença maternidade, Então, agora, voltando, a gente já vai fazer uma inauguração, já vai estar mais à frente. Mas sigam a página, Segma Segurança do Trabalho, que daí lá eu quero
A partir do momento que eu voltar, quero estar colocando muitas coisas relacionadas a isso, né? Eu já colocava no meu perfil profissional, mas agora com a empresa vai estar mais à frente. Então, obrigada, Mariana. Obrigada, doutora Letícia. E você que é empresário, se você ficou com alguma dúvida, se você não sabe ainda o que é a NR1, entre em contato com a Smart. A gente está aqui preparado para atender vocês. E com um time de profissionais que vocês já viram aqui, que é bastante competente. Estamos com a NR1 na ponta da língua, né? Muito obrigada. E sigam o nosso escritório também, é @Smart Contabilidade. Nosso número de telefone é o 999521296. E obrigada. Muito obrigada.